Hoje é 27 de janeiro de 2020, são 10 horas e 17 minutos. O escriba comparece para a crônica nessa segunda-feira com um problema numa das vistas chamado entrópio. A pálpebra inferior entra para dentro, irrita e prejudica a movimentação do globo ocular. Não é coisa séria, mas é preciso cuidar disso. A cirurgia tem sido adiada porque querem intervir nos dois olhos para deixá-los corretamente. Esse escriba vai fazer 85 anos e não quer ficar com o rosto espichado, a maneira de um ou outro sobrevivente que nós temos por aí. De qualquer maneira, estamos em ação para tecer comentários muito breves sobre esta obra posta pela editora Companhia das Letras e oferecida ao público em todas as livrarias do país. O Supremo Tribunal Federal, seus bastidores e suas crises. Há aqui uma revisão impecável e o relato de particularidades correspondentes a cada qual dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, com algumas fofocas. O escriba fala com algumas fofocas porque há, sim, manifestações ligadas à vida externa dos eminentíssimos ministros da Suprema Corte, às suas preferências, às suas antinomias, ao seu temperamento. Fala esta obra de Joaquim Barbosa, sim, deixa de comentar alguma peculiaridade que assustou, sim, este escriturário de direito penal e de processo penal num acidente ou num incidente de percurso acontecido com o ministro Joaquim Barbosa, enquanto Joaquim Barbosa era presidente do Supremo Tribunal Federal, enquanto mandava tirar da tribuna à força, se preciso fosse, um advogado que becado reclamava quanto à assistência que deveria ter sido dada a um problema que cliente seu estava exibindo no Supremo Tribunal Federal. Uma atitude mal criada do ministro presidente, de quem, diga-se de passagem, este velho escriturário, direito penal e processo penal, nunca foi próximo, embora a proximidade de advogados com a Suprema Corte, ressalvadas pouquíssimas exceções, seja sempre um paradoxo, porque estão separados no mínimo a 20 metros de distância do Areópago. Areópago é assim que se fala. Não há qualquer comentário no livro respeitante a isto. E este antigo escriba de direito penal ficou muito triste quando aquilo aconteceu. Muito aborrecido, sim, porque enquanto o ministro presidente da Suprema Corte mandava tirar aquele advogado da tribuna à força, se preciso fosse, e quase foi, havia um desrespeito muito grande à beca. A sessão poderia ter sido suspensa por 10 minutos. O advogado poderia mais tarde ter sido convidado a explicar os seus problemas no gabinete do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, e é assim que se faz.
assim poderia e deveria ter sido feito. E resta a este velho escriba dizer que leu, sim, a obra inteira, inclusive se esforçando para entender e acompanhar o relato muito jurídico e muito judicioso dos problemas havidos entre um e outro ministro nas disputas em plenário, disputas essas acentuadas, diga-se de passagem, porque a internet expôs os 11 juízes à visitação pública e tal visitação pública obrigou cada um deles à demonstração da plenitude da capacidade e competência de cada qual, porque o desafio se faz entre gladiadores durante as refregas, mas se faz também entre debatedores que põem à disputa a competência e a pluralidade dos recursos intelectuais que cada um isoladamente e todos têm enquanto debatem as suas teses. É bom e é ruim o que acontece no Supremo Tribunal Federal quando são expostos aqueles 11 ministros. É bom porque a comunidade, o povo, vê, participa e disputa individual e coletivamente também sobre a correção ou incerteza de cada qual das teses expostas. É ruim, porque muitas vezes um ou outro dos juízes não consegue sopitar o temperamento e se vê então que não são deuses eles todos. Têm os defeitos e os problemas que nós todos, encarnados na substância que constitui nosso corpo, essas incertezas são postas a lume e os ministros se transformam em criaturas viventes e sujeitas também à mortalidade. Se a memória não falha, foi o ministro Marco Aurélio que certa vez disse isto: há muito tempo que não morre ninguém, e quando morre alguém, se tem finalmente a sensação de que somos, sim, mortais. Dito isto, este escrevente, antigo escrevente, diz que o livro Os 11, mais uma vez posto à visualização, é uma obra muito bem posta, que traz à margem da exposição das discussões jurídicas, traz uma ou outra fofoca. E esse velho escrivinhador não deixa de se socorrer desta especificação correspondente a uma parte qualquer desta obra, porque aproveitou o fim de semana não só para ler os 11, não minuciosamente, é certo, porque às vezes é um livro muito denso, mas leu os 11 e releu Uma Breve História da Humanidade, Homo Sapiens, de Yuval Noah Harari. E Yuval Noah Harari, de vez em quando, faz uma certa similitude entre nós, humanos intelectualizados, e nossos primos
nossos parentes mais antigos, dos quais expoentes são os macacos. E entre os próprios macacos há certamente disputas, há ciumeiras, há brigas por uma ou outra satisfação de necessidades que todos os animais têm entre os macacos azuis ou macacos verdes, que formam comunidades nem sempre maiores do que 20, os chimpanzés, entre 20 e 25 criaturas, com lideranças, com disputas pela superioridade de um em relação ao outro. E Yuval Noah Harari afirma que a própria humanidade, mesmo dentro de perspectivas muito sérias, ligadas a combates científicos, mesmo os cientistas, nos intervalos, fazem fofocas correspondentemente à intimidade de uns e de outros. Por exemplo, o comentário de um dos ministros referentemente à dimensão ou tamanho do ego de um dos companheiros, afirmando que a Suprema Corte deveria ter 12 integrantes e não só 11. E se indagaria qual é o número 12, o número 12 seria aquele de um companheiro que tinha um ego tão grande que valia por 2. Qualquer coisa nisso aí, competindo ao leitor ou ao intérprete dessa leitura muito positiva no sentido intelectual, competindo ao leitor interpretar quem seria aquele ministro com ego muito bem dimensionado. Essas fofocas estão por aí. Por exemplo, uma referência a Eros Grau, que esteve no Supremo Tribunal Federal durante 8 anos, se a recordação deste escriba não falha, e que teria feito uma referência pouco agradável à ministra Carmen Lúcia quanto à titularização dessa eminentíssima e cultíssima ministra da Suprema Corte. Umas brigas homéricas entre Joaquim Barbosa e Lewandowski, mas daquilo todo que este escriba leu sobre os 11 e o Supremo Tribunal Federal, seus bastidores e suas crises, sobrou uma convicção deste ávido leitor das coisas jurídicas acontecidas nessa nossa nação. Quais dos ministros são melhor tratados pelos dois autores, Felipe Recondo e Luiz Weber? Não há desmazelo na referência a qualquer deles, ou delas, com certeza, não há não. As considerações são feitas com respeito, alguma vez irônicas, mas são referências, às vezes carinhosas, sobre uma ou outra particularidade ligada a cada qual dos ministros. Há, sim, uma preferência qualquer sobre Marco Aurélio
e sobre Celso de Mello. Tocante a ambos, este velho escriturário da Suprema Corte deve dizer que tem também um afeto todo especial por Celso de Mello e Marco Aurélio de Mello. Tem sim, porque Marco Aurélio às vezes, repetidamente, vota sozinho contra os outros 10. E Celso de Mello, apesar de um problema nas ancas, nos quadris, apesar de um problema nos quadris que o levou, inclusive, a ser submetido à intervenção cirúrgica num dos últimos dias, Celso de Mello nunca perdeu a elegância, a educação, a manifestação muito discreta, embora cultíssima, nas teses e nos debates postos a vigir na Suprema Corte. Nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal é maltratado. E com certeza não o é, mesmo submetidos aos holofotes da internet, que põe a pelo os defeitos e qualidades dos 11 componentes do maior tribunal que o país tem. A internet realmente, verdadeiramente, uma proficiente atualização do contato que deve haver entre o povo e o juiz. É sim, mas exige de cada um dos 11 um aprimoramento muito grande nos debates públicos, porque o combate ali é verdadeiramente um combate civilizado, intelectualmente posto perante milhões de brasileiros e repercutindo no mundo todo, mas é um combate intelectualizado que poderia ser também uma disputa entre gladiadores, cada qual com a sua espada enristada para vencer o oponente. É assim que funciona tudo na vida e é assim que funcionam também os debates no Supremo Tribunal Federal. Dito isto, são 10 horas e 35 minutos, vamos encerrar, vamos ao trabalho, relembrando que, curiosamente, este escrivinhador reviu também neste fim de semana o Sapiens, de Yuval Noah Harari, um judeu genial que fala nas fofocas perlustrando a Suprema Corte dos Estados Unidos da América do Norte, os 11 escorpiões dentro de uma garrafa, e fala também das disputas havidas no mundo inteiro, correspondentemente às qualidades e defeitos de cada líder da humanidade. E Yuval Noah Harari faz comentários sobre as fofocas que os próprios cientistas expendem nos intervalos entre as disputas nos congressos múltiplos que a humanidade tem, e tais fofocas não se referem ao aprimoramento do exame do que acontece às estrelas, não. Muitas vezes se refere àquilo que acontece no restaurante ao lado ou na casa de cada um. E essas fofocas não faltam ao livro desses moços espertos e cultos que são esses dois jornalistas, Felipe Recondo e Luiz Weber. Há na capa
uma foto de 2 dos ministros, sendo que os rostos são coartados para não aparecerem na fotografia, mas quem conhece cada um dos ministros, ele lhes vê hipoteticamente as mãos, sabe a quais deles os rostos pertencem. Até poderia haver uma disputa a se saber, nessas 3 mãos exibidas na capa de Os 11, qual o término dos corpos que deveriam estar encimando a capa e, apologisticamente, não estão. O resto é resto, vamos ao trabalho, são 10h37, a clientela espera e vamos demonstrar que ainda estamos vivos e intelectualmente bem, espera-se, embora falte, obviamente, a energia que deveria existir se este cronista fosse mais moço. E la nave va.